Ezequiel, capítulo 47, verso de número 6. Diz assim a palavra do Senhor: E ele disse-me: Filho do homem, tu viste isso? Então ele me trouxe e me fez retornar para a margem do rio. Amém? Curva a sua cabeça, vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, diante da tua presença nessa manhã. Senhor, obrigado por este dia. Obrigado, Senhor, por mais um fôlego de vida. Porque nessa hora, Espírito Santo, pessoas estão em cima de um leito de hospital, dependendo de um aparelho respiratório para ficar vivo. Outras pessoas, Espírito Santo, estão numa gaveta de um ml, prestes a serem sepultadas no final deste dia. Mas enquanto nós dormíamos, Espírito Santo, Senhor, aquele que nunca venceu, aquele que nunca perdeu uma batalha, aquele que nunca perdeu uma guerra, soprou vida sobre as nossas narinas neste dia. Por isso nós somos gratos, Senhor, pelo fôlego de vida, por tudo aquilo que o Senhor tem feito sobre a nossa vida. Senhor, obrigado por tudo aquilo que nós estamos vivendo. Obrigado, Senhor, por estar nos preparando para viver aquilo que são as suas maravilhas, como foi dito aqui. E é por isso que nós queremos te agradecer, Pai, que este rio de águas vivas, que este rio, Pai amado, venha, Deus amado, sondar os nossos corações. Que nós não só queremos, meu Deus amado, ouvir, meu Pai, aquilo que é a história e a experiência do outro, mas que nós venhamos ter a experiência com Deus. É por isso que nós te pedimos, fala conosco e não te cales, no nome de Jesus. E você diz aleluia. Glória a Deus. O livro do profeta Ezequiel é um livro muito conhecido por todos. Você sabe que Ezequiel não era profeta, né? Ezequiel, ele estudou para ser sacerdote, ele se preparou para exercer aquilo que era o seu ofício. Só que ser escolhido por Deus é ver Deus rasgando aquilo que são projetos nossos para viver aquilo que é o projeto dele. Ser escolhido por Deus é entender que não foi eu que escolhi ele, mas foi ele que foi com a minha cara e me escolheu para viver aquilo que é um cumprimento de um propósito, seja ele em qualquer área que seja. Ser um escolhido de Deus é ver Deus rasgando aquilo que são os seus planos, para viver os planos dele, sabendo que a vontade dele é sempre boa, perfeita e agradável. Ezequiel agora vai ser frustrado, porque ele se planeja para viver algo, ele se prepara para viver um cenário, e Deus agora vai se apresentar para Ezequiel de uma forma diferente. Chega um período em que eles são levados para serem cativos até a Babilônia, e Ezequiel está incluso nessa captura, nessa raptação, nesse momento em que eles estão sendo levados cativos para a Babilônia. E Salmo 137 vai dizer o seguinte: e junto aos rios da Babilônia nós nos assentamos e choramos. E a Bíblia vai dizer que naquele momento eles penduram as harpas sobre os salgueiros. Alguém vão se aproximar e vão dizer o seguinte: cantem para nós um cântico de Sião, toquem para nós as harpas que existem sobre as suas mãos. E eles vão dizer: nós não podemos cantar e muito menos tocar as harpas, porque elas estão penduradas sobre um salgueiro. Nós não podemos cantar e nem tocar, porque nós estamos em terras estranhas. A vida de Ezequiel agora é uma vida monitorada por Deus. A vida de Ezequiel agora é uma vida instruída totalmente na dependência do Senhor. Neste período que Ezequiel está sendo levado cativo ali para o rio da Babilônia, a Bíblia vai dizer que eles agora estão chorando, sentados, chateados, frustrados. Porque como é difícil, porque para ser profeta é muito bom, legal a palavra profeta, mas ser profeta é ter coragem de repetir aquilo que sai da boca de Deus, independente das pessoas aceitarem ou não. É falar aquilo que Deus está falando, independente se as pessoas vão receber ou não. Deus estava querendo dizer para Ezequiel: Ezequiel, o que eu tenho para você agora é algo que é uma experiência. E a vida de Ezequiel vai vivendo uma sequência. Agora Ezequiel é levado para o monte, porque se você vê a instrução da vida de Ezequiel, do capítulo 1 até o capítulo 36, você vai ver sempre Deus dizendo, Ezequiel dizendo: e veio sobre mim a palavra do Senhor, e veio sobre mim a palavra do Senhor, a palavra do Senhor, a palavra do Senhor, e veio sobre mim a palavra, a palavra, a palavra, a palavra. Só que quando chega no capítulo 37 vem a mão de Deus sobre a vida de Ezequiel. Porque nós vivemos fases e períodos e níveis diferentes quando nós estamos totalmente na dependência de Deus. Ezequiel vai viver a fase da palavra de Deus, e a palavra é direção. Mas chega um momento que a mão de Deus vem no capítulo 37 para dar experiência para Ezequiel. Eu vou liberar uma primeira palavra sobre a tua vida, que a palavra dele te dá a direção, mas a mão dele te dá a experiência. E eu não sei em que nível e em que fase que você está vivendo. Talvez você está vivendo uma fase que Deus está dando a palavra,
Só que chega uma hora que a gente cansa de ouvir a palavra. Chega uma hora que a palavra não é o suficiente. Ezequiel agora é levado para o monte. E Deus vai levar Ezequiel para dizer: Ezequiel, desça até aquele povo e diga que ainda tem restauração para aquele povo. Diga que eu vou salvar aquele povo. Eu vou tirar o povo da Babilônia e vou trazer para perto. Só que no momento em que Deus vai levar Ezequiel para o monte para falar com ele, é a mesma mão que leva também Ezequiel para o vale. Vou falar bem devagar para você entender. A mesma mão que dá instrução é a mesma mão também que leva para o vale. A mesma mão que fala, a mesma voz que fala, é a mesma voz também que te dá desafios para ser vivido. A mesma voz que leva Ezequiel para o monte é a mesmo Deus que pega Ezequiel pela mão e leva em espírito. E por que Deus vai levar Ezequiel em espírito? Porque Deus sabe da nossa estrutura. Deus sabe até onde você suporta. Deus sabe até onde você aguenta as pancadas. Deus sabe até onde você aguenta as afrontas. Deus sabe até onde você aguenta as pancadas da vida. É por isso que tem momentos que você vive um momento da fala de Deus, da palavra de Deus, mas chega uma hora que Ele tem que te levar em espírito, porque se for para passar por níveis que Deus tem pra gente, na carne a gente não suporta. É por isso que Ele faz a gente enfrentar muitas guerras em espírito. Você entende isso? Que se Deus fazer você enfrentar alguns processos na carne, você pede para sair. Em uma linguagem pentecostal, você pede para sair, você pede para morrer. E é por isso que esse nível da mão de Deus que está te dando experiência não é para te matar, não é para te envergonhar, não é para dizer que você não consegue, mas a mão de Deus está te dando experiência. Olha aqui para mim, escolhido não tem escolha, gente. Escolhido não tem escolha. Eu vou repetir porque alguém precisa ouvir isso. Não, eu quero do meu jeito, tem que ser assim, tem que ser assim. Não. Você não pode interromper o padrão que Deus estabeleceu para você viver, só para você viver aquilo que é a tua vontade. Deus nunca vai quebrar princípio para satisfazer o desejo do meu e do seu coração. Nunca Ele vai fazer isso. É por isso que são níveis e níveis, e escolhidos não tem escolha. Bruna, mas agora não tem saída, não tem mais o que fazer, não tem alternativa. E o que eu faço agora? Agora o que você faz é respirar fundo, levantar a cabeça, colocar um sorriso no rosto e viver a próxima fase que está pronto, te esperando para você viver aquilo que Deus tem para a tua vida. Não, eu vou dizer para quem está vivendo a fase que Deus está dando direção, mas também a fase que Deus está te empurrando para o cenário que você não queria estar, num ambiente que você não queria permanecer, mas Ele está dizendo: a palavra te dá direção, mas a minha mão está te dando experiência. Pega na mão da pessoa que está do seu lado, pelo amor de Deus, e diga para ela: fica firme. Diga para ela: segura, porque você aguenta. A mão de Deus está te dando experiência. Aleluia. Ezequiel é levado pela mão de Deus. E como eu disse, escolhido não tem escolha. Não dá, gente. Chega um nível da nossa vida que não dá para voltar, pastor Rendel. Chega uma hora que não dá para voltar, porque essa é tão marcado por Deus que nem para desviar a gente presta. Já prestou atenção? Você é tão marcado por Deus que você pode querer estar no ambiente, mas parece que o ambiente fala assim: meu filho, sai daqui. Não faz parte mais da sua identidade. Esse quebra-cabeça não é de você. Sai daqui. Ambientes que você era acostumado a frequentar, mesas que você era acostumado a sentar, pessoas que você era acostumado a ter amizade, não é mais. Você tem que ter maturidade suficiente para entender que você é um escolhido de Deus. Que a única alternativa sua agora é avançar, mancando, mas avançar. Mancando, mas avançar. E Ezequiel agora é levado para o vale de ossos secos. Você sabe do texto. Ezequiel é levado para o meio de um vale. Mas a mesma mão que leva Ezequiel para o monte é a mesma mão também que leva Ezequiel para o vale. O problema da nossa geração é que a gente é acostumado somente a um Deus que leva a gente para lugares altos. Mas na hora de viver as verdadeiras experiências com Deus no vale, a gente não aceita. Crente é um tipo de gente difícil. Nós não aceitamos ser humilhados, nós não aceitamos nos humilhar, nós não aceitamos nos sujeitar, sendo que a Bíblia diz: humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor. A gente não admite passar por algumas coisas, porque eu sou crente, eu não admito isso, eu sou crente. Não. Por que só viver o Deus da altura e não viver também o Deus dos vales?
Deus das alturas, mas também Deus dos vales. Só que a gente tem que entender que a mesma voz que me dá a direção é a mesma voz que me prepara para passar por lugares obscuros. E Deus nunca vai te fazer passar por um processo sem antes te avisar primeiro. Deus nunca vai te fazer você passar por uma fase sem antes te alertar por onde você vai passar. E veio sobre mim a mão do Senhor e me levou em espírito. Acho que Deus olhou para Ezequiel e disse assim: se eu levar ele na carne, ele é um pouco estourado, não vai dar bom. Deixa eu levar Ezequiel em espírito. Porque ele conhece a estrutura de Ezequiel. Deus sabe a estrutura da gente. E Ezequiel agora é levado para o meio de um vale de ossos secos. E a Bíblia vai dizer que ele começa a profetizar. Deus vai perguntar para ele primeiro: Ezequiel, pode tu reviver esses ossos? Senhor, dependendo de mim, não vai sair nada. Mas como eu sou teu, e se o Senhor quiser, o Senhor pode fazer reviver? Bota para quebrar aí, reviva aí esses ossos aí, faz o que o Senhor quiser, eu estou aqui. Ezequiel profetiza. E aquilo que estava seco se torna a ter vida. Passa a parte do vale. Ezequiel 37. Ezequiel está no vale. Ezequiel 38. Ezequiel está no vale. 39. Ezequiel está no vale. 40. Deus vai dar uma outra experiência para Ezequiel. E meu coração acelera ao ler o capítulo 47. Ezequiel agora é levado para o monte e é inserido em um ambiente onde ele possa ver águas que fluem do altar de Deus. Ele possa ver. Ele entra pela porta do sul, sai pela porta do norte. Ezequiel agora é instruído, é levado, e a Bíblia vai dizer que tinha um varão. Irmão, você consegue entender que toda fase que Ezequiel está passando, ele não está passando sozinho? Você está entendendo? Eu tenho que dar uma ajudinha aí. Ezequiel, tudo que ele passa, ele não passa só. E até quando ele acha que está passando sozinho, a mão de Deus vem. Só que deixa eu te falar, primeiro ele passa pela fase da direção, depois ele passa pela fase da mão, e agora ele vai viver a fase em que Deus faz ele viver o que ele não queria viver. São 3 fases que a gente passa. Só que no meio dessas fases, a gente para e não usufrui aquilo que está na nossa frente. Deixa eu te falar uma coisa, tem coisa que já está pronta para você há tanto tempo, que o que está preso não é o diabo, não é o capeta, não é o demônio que está prendendo. É você que não tem coragem de dar o próximo passo para usufruir aquilo que está pronto, está na sua frente. E eu não estou mexendo com o teu emocional, eu vou te provar isso. Ezequiel passa pela fase da palavra, Ezequiel passa pela fase da mão, e agora ele vive pela fase em que Deus faz ele andar. Porque havia um varão com um cordão de medir, e esse varão vai medir Ezequiel. Ele mede 1000 côvados e Ezequiel anda 1000 côvados. Ele vai medindo pela segunda, ele mede pela terceira, e conforme o varão vai medindo para Ezequiel andar, Ezequiel não ultrapassa o limite que foi medido para a vida dele. Porque quando eu sou obediente para viver a medida que Deus estabeleceu para a minha vida, Deus está preparando a próxima medida para mim andar mais um pouco. Eu vou dizer algo bem aqui aberto para você poder entender. Não ultrapasse a medida que Deus estabeleceu para a tua vida. O problema da gente é que a gente quer passar a medida que Deus já limitou. Ele disse: é aqui que você vai passar. Não, Jesus, mas eu quero viver mais um passo. Só que Deus sabe que a gente não tem estrutura para passar um nível maior daquilo que a gente não dá conta de suportar. Ele faz uma medida. Depois que Ezequiel anda uma medida, Deus prepara a segunda medida. A primeira medida, a água está no tornozelo. A segunda medida, a água está no joelho. A terceira medida, a água está no lombo de Ezequiel. Você entende que conforme eu não ultrapasso a medida que Deus estabeleceu para a minha vida, Deus estabelece uma nova medida para me passar? Não ultrapasse a medida do teu ministério. Não seja aquilo que Deus não te chamou para ser. Seja aquilo que Deus te chamou para ser de fato dentro da sua identidade. Não ultrapasse a medida. Água no tornozelo, água no joelho, água nos lombos. Só que para viver algo mais profundo, é entender que aquilo que está no meu controle vai sair do controle. Ezequiel está com água no tornozelo, mas ele está seguro para andar mais 1000 côvados. Ezequiel passa mais uma medida.
E Deus prepara a segunda, a terceira. Só que enquanto Ezequiel vai passando, Deus vai preparando um próximo passo para ele pisar, entende? Enquanto Ezequiel passa naquilo que Deus estabeleceu, Deus está preparando a primeira, a segunda. Só que Ezequiel entende que se passar do lombo, alguma coisa vai sair do controle dele. O que está acontecendo com Ezequiel é que Ezequiel está acostumado a ter o controle das coisas. O que está acontecendo é que Ezequiel está acostumado às coisas acontecerem talvez do jeito dele, da maneira dele. E é meio óbvio a gente saber que Ezequiel não sabia nadar. Porque a Bíblia vai dizer que quando o varão veio medir pela 4ª vez, com o cordão de medir para Ezequiel, Ezequiel vai olhar para o varão de guerra e vai dizer o seguinte: rapaz, é porque não dá mesmo. Para mim passar para isso aí tem que ser nadando, e eu não sei nadar. Porque eu estou acostumado a andar, mas nadar eu vou morrer. E com onda grande, a gente se aprende que a gente vence a onda mergulhando. Sabe qual é o nosso problema? A gente quer ter o controle de todas as coisas, tendo a proporção da água da canela, a água no joelho, a água no lombo. Mas na hora de viver as maiores experiências e maravilhas de Deus, a gente olha para o varão e diz: na moral, Jesus, é porque não dá não. Eu não fiz natação na infância, não sei nadar e eu vou morrer. Ezequiel agora, Ezequiel olha para ele e fala assim: não dá para mim ir porque tem que ir só nadando, gente. Eu imagino o varão dizendo bem assim para ele: Ezequiel, vamos meu filho, vamos mergulhar para um nível mais profundo. Ezequiel, eu sei que você está acostumado a viver coisas na beira do rio, da margem do rio, mas o que Deus fez você passar esse tempo todo até aqui não foi para permanecer na margem do rio, foi para mergulhar no nível mais profundo, Ezequiel. E aí, mergulha ou não? Vai ou não vai? Eu imagino o anjo, o varão, olhando para Ezequiel e dizendo o seguinte: segura isso aqui, irmão, escuta isso aqui e recebe. Parece que eu vejo o anjo dizendo assim: Ezequiel, até aqui a minha mão te trouxe. Até aqui a minha mão te trouxe. Mas daqui para em diante a escolha é sua. Ezequiel, até aqui a minha mão te fez andar, mas a partir de agora tudo que você for viver é uma questão de escolha. Como eu queria falar para você que Ezequiel, o que ele viveu quando ele mergulhou. Como eu queria pregar e dizer as maravilhas que Ezequiel viveu quando ele entrou para esse rio. Mas eu não vou falar isso, porque a Bíblia vai dizer que Ezequiel não mergulha. Mas a mesma mão que levou Ezequiel até aqui foi a mesma mão que disse: você não vai não? Vou não. Porque na margem do rio de Deus, ou você mergulha por completo, ou você retorna para a margem do rio. Não dá para viver um nível com Deus pela metade. Ou você mergulha, meu irmão, ou você retoma tudo que você passou. E parece que tudo que você passou foi em vão. Nessa manhã eu deixo só uma reflexão para você. A opinião e a ideia e a decisão é sua. Ou você mergulha no rio de Deus por completo, ou você se retorna para a margem do rio. Ezequiel não mergulha, mas a Bíblia vai dizer que Ezequiel retorna. Anne, Ezequiel retorna. Ezequiel não mergulha, Ezequiel retorna para a margem do rio. Essa manhã é uma manhã para você refletir a sua vida e a sua semana. A gente entra culto, sai culto, pede para entrar no nível mais profundo, mas não quer deixar os hábitos antigos para trás. É uma manhã que a gente pede para viver coisas grandes, mas a gente não quer abandonar velhos hábitos, velhas manias, estrutura antiga. E para viver o novo de Deus, irmão, não dá para viver com a estrutura antiga, porque a ferramenta que você tinha quando você começou a caminhada não serve para a guerra que você tem que enfrentar agora nesse nível de agora.
E o que você precisa não é nem que Deus te dê uma nova ferramenta. O que você precisa é que Deus afie o machado que Deus já colocou sobre as tuas mãos. Tem muita gente sentada aqui que tem um machado que foi escolhido por Deus. Mas porque a arrogância, eu vou falar, eu estou em casa mesmo, a prepotência, a soberba e o orgulho é tão grande que não aceita e não admite chegar para Jeová e assumir os seus B.O. Porque é mais fácil a gente colocar a culpa no diabo, no capeta, no demônio, porque demônio a gente expulsa. Mas caráter não, caráter tem que ser exposto, tratado. É por isso que dói, é por isso que muita gente é amassada por Deus por conta desses níveis e dessas fases. Porque eu prefiro bater de frente com Deus e viver aquilo que eu quero viver, do que eu assumir aquilo que é uma consequência da minha escolha e dizer, eu preciso organizar isso aqui, para que eu venha viver um nível mais profundo com Deus. Não adianta, pode viver campanha em campanha, monte em cima de monte, jejum em cima de jejum, talvez nada muda. E o problema não é que Deus não vai com a tua cara, não é que Deus não te vê, não é que Deus não te responde. A questão é que a tua falta de postura tem atrapalhado o que Deus tem para você. Ou você muda de postura, porque quando Deus olhou para Ezequiel e disse, Ezequiel, põe-te de pé, que eu falarei contigo. Ezequiel não estava deitado, Ezequiel não estava sentado, Ezequiel não estava muito menos encostado. Deus estava querendo dizer, Ezequiel, primeiro você se posiciona, para que depois a minha palavra tenha direção para a tua trajetória. Deus estava dizendo, Ezequiel, do jeito que está não dá para ficar abençoado, porque por dentro coloquei um rolo sobre você, por fora também uma autoridade, uma voz profética. Ezequiel, o que eu tenho para você é tão grande, que o que está faltando não é falta de resposta, não é falta de direção, é falta de posicionamento da tua parte. Eu nunca vi alguém que decidiu viver a vontade de Deus e ainda que doa, Deus não responde, gente. Nunca vi. Quem tem história com Deus tem um respaldo terrível. Quem tem história com Deus tem respaldo de imediato. Então, em nome de Jesus, melhora essa cara e melhora a tua postura, porque enquanto você melhora o teu culto, Deus melhora a resposta que você precisa. Enquanto você melhora o teu culto, Deus melhora a resposta que você tanto almeja. Não é que Deus não fala mais, é você que não para mais para escutá-lo. Não é você, não é que Deus não está te respondendo, não. É porque você está tão focado naquilo que você quer, que você não para mais para escutar aquilo que Ele quer. Ou talvez você sabe até a resposta, mas não quer ouvir da boca de Deus aquilo que é uma verdade. Ou a gente se submete para o centro da vontade de Deus, ou os ciclos nunca serão mudados. Ou você se submete ao centro da vontade de Deus, ou então, meu irmão, de verdade mesmo, toda campanha que tiver, você não vai sentir nada. Todo culto que tiver vai ser simplesmente um culto. Você vai entrar pela porta do sul e vai sair pela porta do sul. Se você vem aqui para entregar uma nota, você vai sair e entrar do mesmo jeito. Se você vir aqui só para entregar qualquer coisa, você vai sair e voltar de qualquer jeito. A palavra de Deus na sua vida nessa manhã é essa. Ou você se submete àquilo que Deus tem para a sua vida, ou os ciclos nunca serão mudados. Eu vou ter que falar. Marcos, fica em pé. No rio de Deus ninguém entra pela metade. Ou mergulha, ou volta para a margem. Bispo, acorda. Pega ali aquele óleo, por favor. O senhor como um anjo da igreja. Já tem um tempo, tá? Mas o diabo está ao derredor, só querendo uma oportunidade. Seu coração tem andado muito angustiado. Por mais que você sorri por fora e diz que está tudo bem, mas Deus sabe a realidade que está aí dentro. E não dá pra gente usar aquilo que é qualquer coisa para trazer subterfúgio pra gente, sabe? Tem hora que a espada de Deus vem, e vem como um ponto certeiro pra gente. Deus hoje te trouxe aqui nessa manhã, porque a mão dele que te trouxe até aqui, só para te dizer, mergulha. Aquilo que você pode fazer, faz. E deixa que o resto eu me garanto. Assim diz o Senhor para a tua vida nessa manhã. O que você pode fazer, faça.
porque o resto deixa que eu faço por você. Hoje Deus está reativando algo ministerial que Ele confiou sobre as tuas mãos. Coloca lá, bispo, o óleo sobre as mãos dele. Bispa, vai lá e coloca a mão sobre a cabeça, porque o tratamento hoje de Deus é tanto interno, tanto externo. Hoje o Senhor reativa aquilo que é o seu ministério, mas para que tudo venha fluir na sua vida, você precisa organizar aquilo que está fora de ordem. E você precisa se posicionar mediante aquilo que Deus tem para você. Ele está dizendo: primeiro organiza a casa e deixa o resto que eu faço por você. Deus, eu entendo que Deus não tem pressa, porque tudo que é nosso acontece com data e hora marcada. Mas Deus tem emergência em movimentar o teu ministério, Ezequiel. Não dá para fugir, não dá para olhar para trás, não dá para fingir que não é para você, porque hoje Deus, a partir de hoje, vai começar a sinalizar aquilo que é o ministério e aquilo que é a tua chamada. Hoje Deus está tirando todos os traumas que te interrompiam de viver aquilo que é o novo de Deus. E hoje, representando esse varão com um cordão de medir na tua frente, ei, labaracebe, cominarassúria, o varão está te perguntando: Ezequiel, mergulha ou volta? Porque a mesma mão que te apresentou o ribeiro de Deus é a mesma mão também que pode te fazer retornar à margem do rio. Hoje é uma questão de escolha, e Deus está dizendo: chega de perder tempo. Chega de deixar para o ano que vem aquilo que pode ser feito esse ano. Chega, alabara, subcalamandara, subcominasse. Chega de viver aquilo que é pecado de Deus. Algumas coisas estão sinalizando e têm te deixado preocupado, mas o Senhor hoje está te pegando pela mão e está dizendo: hoje eu reativo o teu ministério. Mas hoje eu também curo todos os traumas da tua mente, todo bloqueio, toda guerra na tua mente. Ainda que você sorri por fora, Deus hoje entra onde a mão do homem não pode alcançar. E assim como Deus, Ele é completo, Ele age não só por fora, mas Ele age por dentro da tua vida. Junta as duas mãos dele e assopra a mão dele, porque hoje o Senhor reativa aquilo que é seu por direito, porque o diabo não vai tragar você mais uma vez. Receba hoje uma nova direção para ontem, no nome de Jesus, amém? Se coloque de pé. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Ele é bom, Ele está aqui, Ele é bom. Glória a Deus. Bruno, eu preciso ir me mergulhar, sabe? Cansei de pescar piaba na margem do rio. Sabe quando tudo vai mudar? Sabe quando tudo vai mudar? Quando a sua postura também for mudada. Sabe quando tudo vai ser mudado? Ah, mas depois eu faço. Deixa eu te falar, começar requer fé, recomeçar requer muita coragem. E nem sempre você tem coragem para recomeçar aquilo que é de direito. Então, em nome de Jesus, Bruna, eu entendi o que Deus tem comigo. Eu entendi hoje. Talvez você nem sabe mais qual é a sua identidade, mas Ele está dizendo: ou você volta para a margem do rio, ou você mergulha para o nível mais profundo comigo. Você que quer mergulhar para um nível mais alto, para um nível mais profundo, vem aqui na frente. Vem aqui na frente. Eu preciso mergulhar no rio de Deus. Eu preciso ir para um nível mais profundo. Porque do jeito que está a minha postura não está legal. Isso a gente que admite que precisa se posicionar. Senão vai viver culto atrás de culto e nada vai mudar. Pode vir, pode vir. A sua postura tem que ser mudada. Nem tudo é do seu jeito, meu amigo. Nem tudo é da maneira que você quer, minha amiga. Tem coisas que Deus vai ter que interromper aquilo que é a tua vontade. E ainda que você seja colocado no lugar que você não queria estar, é este lugar que você não queria estar que Deus está usando para se revelar para você de uma forma diferente. Não dá mais para perder tempo. Os dias estão se abreviando. Jesus está voltando.
As oportunidades estão aqui. E se tem 3 coisas que não voltam: uma palavra dita, uma flecha lançada e uma oportunidade dada. É uma oportunidade de você mergulhar para um nível maior, porque o diabo não vai ceifar a tua visão, o diabo não vai atrapalhar aquilo que é um nível maior que Deus tem para a tua vida, porque o adversário da tua alma quer te revelar que é só até aqui que você pode, que é só até aqui que você vai andar, que é só até aqui que você vai sentir. E o céu está se rasgando nessa manhã e está dizendo: Labarai, Asebe, Cominácia, ei, a medida que você anda é a medida que eu tenho estabelecido para você. Coloca a mão na sua cabeça. Pai, no nome de Jesus, eu apresento, Pai amado, essa igreja nessa manhã. Pai, aonde tiver um adversário da alma, aonde tiver um espírito maligno, nós damos uma ordem nessa manhã. Todo adversário que tem sondado a tua mente, tem abreviado o teu pensamento, tem abreviado aquilo que é o limite, nós damos uma ordem pelo nome de Jesus. Você não vai viver até onde o teu adversário está estabelecendo. Você vai viver a primeira medida. Isso é muito profético. Você vai viver a segunda medida. Você vai viver a terceira medida. E conforme você anda a medida que Deus estabeleceu para você, a quarta medida, o varão não vai ter que te colocar na margem do rio. Ai, ai, ai. A quarta medida, a mão do Senhor, ai, 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 vai te empurrar para mergulhar. O diabo estabeleceu até a terceira medida para você viver, mas eu profetizo que a quarta medida não será uma medida pela metade. A quarta medida não será uma medida de arrepio. A quarta medida não será uma medida de momento. A quarta medida vai ser uma medida por completo. Mergulha, vai. Mergulha, vai. Mergulha, fala: eu quero mergulhar nesse rio. Diga: existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Fala: eu quero mergulhar, Jesus diz. Por onde o